Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Crise nas Infinitas Barbas pra gente falar de um novo lançamento da Panini e um lançamento curioso que foi anunciado no fim do ano passado lá na Comic Con e que acabou que rende um material muito interessante e improvável, algo que a gente realmente não esperava, pelo menos eu não esperava. E eu fui me arriscar, tá? Fui me arriscar nessa nova coleção histórica Marvel, Mestre do Kung Fu, edição número 1, custando R$ 24,90. Edição número 1 de uma longa série, afinal de contas já foram confirmadas 8 edições para isso aqui, trazendo um longevo material, tá? Uma boa quantidade de edições serão publicadas com um enorme arco inicial e em ordem cronológica, que eu acho que isso é muito importante. As coleções histórica Marvel sempre foram umas coleções bem legais, bem interessantes, porém elas não vinham em ordem cronológica. A Panini misturava um monte de história, era algo que eu realmente evitava pegar por não ter, assim, uma continuidade, por não ter uma lógica, a não ser juntar uma temática num quadrinho. Agora não, agora ela tem feito isso já nas coleções da DC e também nas coleções da Marvel, colocando um material interessante em sua ordem cronológica, que é muito melhor. Assim como eles fizeram em Wolverine, que foi completa em 4 edições, e prometeram Hulk, que já começou a sair, mas ainda não chegou aqui no Rio. Hulk, assim que chegar, vai rolar review, porque Hulk pra mim é totalmente imperdível. Mestre do Kung Fu, Os Punhos Letais, de Shang-Chi. Aqui há um material realmente improvável. E acabei comprando, tá? Punho de Ferro, cara. Punho de Ferro. Mestre do Kung Fu, ou Shang-Chi, é um personagem que eu nunca dei bola nenhuma pra ele, tá? Eu conheço desde o meu início de leitura, tá? Quando eu comecei a correr atrás no sebo de edições antigas, eu lembro de ver nas Heróis da TV, principalmente, algumas capas que tem o Mestre do Kung Fu, e vou ser sincero, sempre foi um material que eu simplesmente dispensei. Nunca dei a menor atenção pelo personagem, nunca tive nenhum interesse pelo personagem. E confesso que continuo não tendo, tá? A verdade é essa. Pelo seguinte, dentro de todo aquele mundo colorido dos super-heróis com fantasias e superpoderes e super vilões, um cara que luta Kung Fu nunca me pareceu algo que eu quisesse ler numa história em quadrinhos, tá? Isso levando em conta a origem do meu início de leitura de quadrinhos, que eu tava lendo Spawn, tava lendo Homem-Aranha, tava lendo X-Men, tava lendo Batman, coisas que me despertavam um interesse maior. Mestre do Kung Fu realmente era algo bem descartável, bem desinteressante. E aí, com o tempo, o Mestre do Kung Fu acabou meio sumido das revistas e nunca houve um motivo real para eu me preocupar em correr atrás de nada disso. Me deparei com o Mestre do Kung Fu de novo, há uns 1 ano e pouco, 2 atrás, né? Durante Guerras Secretas, que saiu aquela edição de Guerras Secretas, foi muito boa. Eu fiz um review aqui que foi justamente a edição do Mestre do Kung Fu. Material muito legal mesmo. E aí eu falei, bom, tem um potencial aqui, mas cadê esse personagem, né? Eu também não vou correr atrás. Hoje que eu tenho uma mente bem aberta para todo esse mundo de quadrinhos, hoje não, né? Já faz um bom tempo em que eu leio os mais diversos gêneros e tipos de quadrinhos, saído simples, super-herói, embora ainda seja meu foco, eu resolvi me arriscar, ler outras coisas sim. Mestre do Kung Fu hoje me pareceu uma boa alternativa. Afinal de contas, não vai ganhar 8 edições, um material improvável desses à toa. Deve sim ter alguma coisa boa aqui por trás. E aí comprei. Rodrigo, então o Mestre do Kung Fu é uma edição imperdível? Eu tenho que gastar meu dinheiro? Aí, cara, aí vai uma enorme ponderação que você vai ter que fazer. Essa realmente eu não posso te responder. Embora existam muitos quadrinhos que eu tente te responder isso, embora sempre seja uma decisão sua, né? Isso é lógico que é sempre sua. Mas, embora às vezes eu tente influenciar mais a comprar ou não um quadrinho, te sugerir com mais veemência, essa edição aqui, eu vou te dizer que ela é imperdível se você quiser ler isso daqui. Rodrigo, você está sendo muito vago. Deixa eu te explicar. Mestre do Kung Fu é um material de altíssima qualidade, sim, tá? É uma história muito original, muito interessante, moderna para a época. É um quadrinho que se iniciou em 73 e depois a gente vai começar em 73 e vai seguir alguns anos nessa coleção histórica Marvel. Você tem que pensar, eu quero ler 8 edições de um quadrinho sobre Kung Fu, porque é literalmente isso. Você tem que fazer essa pergunta para você mesmo e responder para você mesmo. Eu quero ler um quadrinho sobre Kung Fu, porque é isso que você vai encontrar.
você não vai encontrar um super-herói no sentido literal da palavra Marvel. Esse quadrinho segue um outro viés, uma outra vertente, que é ser um quadrinho de Kung Fu. É ser um quadrinho aos moldes dos filmes de Kung Fu dos anos 70. Vamos usar como referência principal os filmes do Bruce Lee, cara. Que vão Operação Dragão, coisas desse tipo, tá? Os Estados Unidos estavam sendo muito influenciados por toda essa questão de Kung Fu, de filmes que vinham da China, do Oriente e tudo mais. Todo mundo, meu Deus, Kung Fu e tudo mais, não à toa. O Quentin Tarantino foi extremamente influenciado por isso e veio a fazer nos anos 2000 o filme Kill Bill. Kill Bill não é à toa. Kill Bill, tem gente que acha que Kill Bill é uma comédia. Não, Kill Bill é na verdade uma enorme homenagem aos filmes dos anos 70. Eu não precisava estar explicando isso, que eu acredito que vocês saibam, mas tudo bem. Tanto que a roupa da Beatrix Kiddo é baseada no uniforme do Bruce Lee, do filme Jogo da Morte. Mas vocês sabem de tudo isso. A questão era muita influência. Tudo que influenciava a Marvel, seja em contextos sociais, seja em contextos midiáticos, ia parar nos quadrinhos. Podia ser um tema para ser abordado num quadrinho do Capitão América com Falcão, como foi o caso de Império Secreto, ou seja, criando um novo herói, tá? E isso realmente acontecia. Filme de terror tá fazendo sucesso, faz o quadrinho do Drácula. Filme não sei o que, porra, vamos fazer o personagem baseado nisso. E aí não tinha como a Marvel não entrar no mundo dos super-heróis baseados em artes marciais. A gente não é à toa, tem o Punho de Ferro e o Mestre do Kung Fu. Eles seguem caminhos diferentes. O Punho de Ferro tem muito mais a questão, o contexto de ser um super-herói, por ter poderes, por ter um caminho mais parecido. O Punho de Ferro não, cara. O Punho de Ferro é um quadrinho de Kung Fu. Então, você fez essa pergunta pra você. Eu quero ler um quadrinho de Kung Fu. Um quadrinho que, sim, vai ter alguns caras fantasiados no quadrinho, mas eles são os caras fantasiados de um contexto de filme de Kung Fu mesmo, de artes marciais. É isso que eu quero ler. Se for isso que você quer ler, Mestre do Kung Fu é imperdível. Se você é fã desse tipo de filme e você quer levar isso, transpor isso para a sua leitura de quadrinhos de super-herói, você tem que comprar. Se não é isso que você está buscando, se você achou que ia encontrar em Mestre do Kung Fu, na coleção histórica Marvel, um quadrinho Marvel dos anos 70, de super-herói e tudo mais, não, cara, não é. Mestre do Kung Fu, Shang-Chi, não é esse super-herói que você vai achar. Você vai achar uma revista de Kung Fu, literalmente, tá? Então, essa é a pergunta. Você respondeu, decidiu se é isso que te interessa ou não, e aí sim, você compra. Comprando, você vai ter uma grata surpresa. Afinal de contas, tem um material, sim, muito interessante, recheado de grandes artistas, não só da Marvel, mas do mundo dos quadrinhos como um todo, seja no roteiro, ou na arte, ou nos dois. É uma coleção realmente muito bacana por trazer em ordem cronológica uma sequência de revistas, porra, muito legais, raras no Brasil, porque todo esse material foi publicado no início dos anos 80 e no fim dos anos 70, em um monte de revistas diferentes, e realmente era algo assim, pra você ler, você ia ter que fazer um compilado enorme de Heróis da TV e Capitão América, que é totalmente improvável. E agora você ter remasterizado, bonitinho, porra, num formato americano, com um papel bom, esse offset é muito bom para essas revistas antigas, porra, é muito legal, tá? Então, vamos começar a destrinchar esse material. Já te preparei para tudo que vem para cá e a gente vai começar a analisar edição por edição. Vocês já sabem como funciona, aqueles programas grandes, edição por edição, para ver o que tem dentro de Coleção Histórica Marvel, Mestre do Kung Fu número 1. Os autores Steven Englehart e o Jim Starlin são responsáveis por botar esse personagem no papel, tá? Eles criaram o Shang-Chi, o Mestre do Kung Fu, baseados muito não só na questão dos filmes de Kung Fu, tem essa enorme influência, o Bruce Lee também, obviamente, é uma influência enorme, mas também nos personagens do Sax Homer. Sax Homer é um cara que escreveu vários livros na primeira metade do século passado, e esses livros do mundo das artes marciais, podemos dizer assim, não são nem livros de arte marcial, são livros talvez pulp. Mas a questão é que ele criou um personagem chamado Fu Manchu. É um personagem muito conhecido, muito famoso, que ganhou trocentos filmes. Ganhou filme com Boris Karloff e tudo mais, aqueles filmes da época dos anos 60. Então ele é um grande vilão chinês,
que é dono, responsável por uma enorme corporação do crime. Ele é o super vilão daquele tempo lá, tá? Tipo, meu avô nunca leu uma revista em quadrinhos de super-herói e sabia quem era o Fu Manchu porque ele adorava ver esses filmes. Coisas desse tipo. Então o Fu Manchu é um personagem extremamente famoso daquele período e foi usado aqui junto com todo o contexto de artes marciais para criar esse personagem, para criar o conceito por trás do mestre do Kung Fu. Obviamente que isso não deu certo por muito tempo por questões de direitos autorais e a Marvel acabou depois tirando esse nome Fu Manchu do vilão principal da história para virar o Zheng Zu. Mas isso aí a gente entra nesses detalhes daqui a pouco, tá? E aí, obviamente, com o passar do tempo, ele foi ficando muito mais parecido com o Bruce Lee e tudo mais. As coisas foram se desenvolvendo e caminhando no seu próprio ritmo, tá? Mas tem essa curiosidade por trás disso aí. Por acaso, Operação Dragão, que é um filme do caralho, né? E é um filme que influenciou muito toda essa criação aqui. Saiu mais ou menos no mesmo ano, saiu em 73, quando foi a primeira aparição também do mestre do Kung Fu. Então a influência ali foi direta, com certeza, de todo esse material. Então era realmente um material influente e que gerou isso daqui. Mestre do Kung Fu começou na revista Special Marvel Edition número 15. Aí a gente tem que fazer uma ressalva aqui, tá? Essa revista aqui contém, em suas 164 páginas, a gente tem Special Marvel número 15 e 16, Master of Kung Fu número 17 a 20 e Giant Size Master of Kung Fu número 1. Rodrigo, que numeração louca, que porra é essa? Me explica. Por que não tem as primeiras revistas do Mestre do Kung Fu? Por que tem essa Special Marvel Edition e tudo mais? Então é isso que a gente vai começar a trabalhar a partir de agora. A questão é que a revista Special Marvel Edition era uma revista sem periodicidade definida, que saía a caralho, desde 1971. E a cada edição ela trazia alguma história especial de algum personagem. Tem histórias do Thor, tem histórias do Nick Fury. Ela foi realmente saindo conforme o que tinha. Era um espaço talvez para você fazer uma história a mais sobre alguém que precisasse ganhar uma história a mais naquele momento. E foi o caso de 1973. Porra, vamos fazer um personagem de Kung Fu? Aonde? Vamos lançar um título próprio? Não. Vamos enfiar dentro de uma revista que a gente já tem que serve para isso. Se der um sucesso e servir para alguma coisa, a gente continua. Se não, a gente larga. Cara, a gente pode ver isso... Boa parte dos super-heróis surgiu nisso. Action Comics número 1, lá de 1 bilhão de anos atrás, 38, tem a primeira aparição do Superman. E não é a única história da revista, existem outras histórias ali. Do mesmo jeito que Detective Comics foi a primeira aparição do Batman, mas não é. A primeira não tinha só Batman. Ele era um dos personagens dentro daquele contexto. Amazing Fantasy número 15 era uma revista da Marvel e testaram o Homem-Aranha em 12 páginas e funcionou. Depois ele ganhou a revista Amazing Spider-Man. Mas foi mais um teste, como tantos outros. Então o Special Marvel Edition é a edição número 15 e 16, que são as últimas edições dessa revista. As últimas edições dessa revista, entre aspas, trazem justamente essa origem do personagem. Por isso que aqui a gente começa com o material Marvel Special Marvel Edition número 15 e 16. Já a revista Master of Kung Fu começa a partir da número 17. Meu Deus, cadê o resto? Porra, Panini, filha da puta, não lançou as edições iniciais. Não, cara, não. O que acontece é o seguinte, o sucesso foi tão grande da revista Special Marvel Edition, era uma revista louca, né, sem uma periodicidade e tudo mais. O que eles fizeram? Vocês repararam que a última edição dela foi a número 16, é uma revista que terminou no número 16. Então eles continuaram a numeração, tiraram o Special Marvel Edition e virou a revista Master of Kung Fu. E ela não começou da número 1, ela começou da número 17, para continuar justamente essa coleção. E ela seguiu até o número 109. Então o Mestre do Kung Fu teve uma vida bem longeva dentro desse título próprio dele, que começou ali numa revista improvável, foi um enorme sucesso e fez até com que a revista mudasse de nome. Por isso as edições 17 a 20 são dessa revista e não existe os números anteriores, porque ela tinha um outro título. Todas essas dúvidas sanadas, a gente começa a falar do material que a gente tem aqui dentro. Material muito legal, com uma história muito original, muito bacana, lógico, com toda essa influência e talvez clichês do mundo dos
filmes de Kung Fu, mas ainda assim, obviamente, muito divertida. A gente começa, como eu disse pra vocês, com a fantástica dupla Steven Englehart e Jim Starlin. Porra, esses dois, cara, já são fantásticos. Jim Starlin desenhando nessa revista, embora ele tenha feito trabalhos monstruosos no roteiro e arte, né? A gente pega toda essa questão de Thanos, de Warlock, de Capitão Marvel, tantas coisas cósmicas da Marvel que o Jim Starlin fez. Mas aqui ele estava só na arte da revista, provavelmente dando seus pitacos também na questão criativa do roteiro. E o Steven Englehart, cara, é um fenômeno desse período. Acho que as melhores histórias, não melhores, mas a gente tem histórias realmente incríveis. Nesse período dos anos 70 da Marvel, a gente tem coisas fantásticas do Doutor Estranho. Tem vários reviews que eu fiz de edições da Salvage Capa Preta, principalmente clássicos, que trazem material do Englehart, que é realmente fantástico. Tinha um trio ali, que era o Englehart, o Jim Starlin e o... eu esqueci o nome do outro agora, eu vou lembrar daqui a pouco. Esses três que eram os caras que ficavam se drogando em Nova York em busca de inspiração para suas histórias. Inclusive, tem uma coisa fantástica aqui. Eles aparecem na revista, eles estão justamente precisando de um dinheiro para usar drogas e eles resolvem comprar briga com o Punho de Ferro. Fiz meio que é Punho de Ferro. Com o Shang-Chi, com o mestre do Kung Fu no meio de Nova York para tentar, vamos tirar um dinheiro dele aqui para a gente usar uma droga e tudo mais. Sim, os três. Eles se chamam de Jim, Steve e o outro que eu tenho que lembrar agora que eu esqueci. Mas tem os três aqui, cara. É muito bom eles se colocarem dentro da história. É fantástico. Tá? Então a gente começa com o Marvel Special Edition, ou o contrário, de 1973, tá? Com esses dois monstros. A gente ainda tem a arte final do Al Milgrom, e as cores são do próprio Englehart, e o Roy Thomas é o editor. Cara, é muita gente foda, tá? A arte do Jim Starlin eu não preciso falar nada, que é completamente fantástica, tá? E nessa história a gente vai acompanhar toda a fase inicial do personagem mesmo. O mestre do Kung Fu, o Shang-Chi, é filho do Fu Manchu, tá? Eu vou chamar ele de Fu Manchu, que é mais fácil, tá? É um nome mais legal e ele caracteriza bem esse personagem. Fu Manchu, o grande gênio do crime, do submundo do crime, que tenta controlar o mundo por trás das cortinas, tá? Só que ele não sabe que o pai dele é isso tudo. O pai dele tem o filho perfeito, busca a mulher americana perfeita para gerar um filho perfeito com o máximo de capacidades físicas, e durante 19 anos ele passa por um treinamento físico e mental para chegar à excelência do Kung Fu. É basicamente o que a gente vê naqueles filmes realmente de treinamento e tudo mais, que influenciaram depois trocentos animes, né? Mas toda essa questão da cultura oriental do treinamento árduo, de elevar ao máximo essa questão da doutrina e das artes marciais. Então ele é o lutador perfeito. Ele é um cara que consegue ouvir uma respiração. Ele não tem nenhum superpoder. Ele só é extremamente treinado nas artes marciais e nas questões mentais, em tudo isso, tá? Ele é o super lutador de Kung Fu. Ele é o Bruce Lee dos filmes, tá? O Bruce Lee era fantástico e tal, mas ele é o Bruce Lee dos filmes. Ele é aquele cara do filme que faz coisas incríveis e extraordinárias no Kung Fu. Esse é o Shang-Chi. Shang-Chi, então, com 19 anos, recebe uma missão do seu pai, que ele ainda não sabe que é um vilão, de matar um cara. Fala, cara, ó, tem um cara que você vai matar, vai ser a sua primeira missão, você vai sair aqui do seu treinamento do templo, e você vai matar esse cara aí que ele é muito malvado. Shang-Chi vai lá, mata o cara, sem spoiler, tá? Esse é o começo da revista, isso é o que motiva toda a história. E aí, depois desse assassinato, ele se depara com mais um dos adversários do Fu Manchu, que conta pra ele, cara, Fu Manchu é um bandido, cara. Esse cara é o líder criminoso que quer fazer mal pro mundo inteiro. Ele quer controlar o mundo e tudo mais. E aí bota as minhocas na cabeça do Shang-Chi, que foi tão bem treinado, estudou tanto, acredita tanto na questão da paz e da harmonia dos povos e todo esse conceito, que ele chega em casa e questiona, porra, que porra é essa? E aí, a partir daqui, ele vai ter como seu maior vilão, seu maior inimigo, seu maior desafeto, seu próprio pai, o enorme vilão que ele não sabia, Fu Manchu.
A partir daí a gente vai começar as histórias. Fu Manchu mandando alguém matar o filho dele. Ele tentando sabotar alguma coisa do Fu Manchu. E aí é isso que a gente vai acompanhar nessa revista. Porradaria, Kung Fu e um tentando acabar com o outro. Só isso. Vingança pura e simples, à la artes marciais. Material imperdível, né? Se tu curte, tá curtindo, tá legal. E é isso que vai ter daqui pra frente. Essa edição, a primeira aparição do Mestre do Kung Fu, a edição número 15, lá de 1973, foi publicada algumas vezes aqui no Brasil. É a edição que mais foi publicada aqui, mas não quer dizer que é fácil encontrar esse material. Tirando isso aqui, provavelmente você não vai encontrar, tá? Embora eu não goste de mencionar, eu vou mencionar só dessa edição aqui, porque como ela é a mais publicada, esse material foi publicado logo em seguida, em 1974, aqui no Brasil, na revista Kung Fu, número 2, da editora Ebal. Ninguém vai achar essa revista num sebo dando mole. Esses materiais são realmente muito difíceis. Depois ela foi publicada um ano depois em Mestre do Kung Fu número 1 da editora Block, tá? Que aí ficava aquela dança de cadeiras de editora, aquele caos e tudo mais, tá? Então, mas a gente esquece essas duas, só em questões ilustrativas para dizer que já foi publicado antes. Aí a gente vai para as publicações da Abril, que também não vão ser fáceis de você encontrar. Porque a edição número 1, a edição número 15, né, apareceu pela primeira vez em 1979, na revista número 7 do Capitão América. Capitão América é a revista mais antiga da editora Abril, da Marvel. A primeira revista que ela lançou, o primeiro título foi Capitão América, em seguida saiu a revista Heróis da TV. Essas duas começaram a saga da editora Abril, que depois seguiu por muito tempo fazendo um trabalho considerado bom, tá? Eu tenho muitas críticas com relação à editora Abril, mas sim, ela abriu as portas para o mundo dos quadrinhos de verdade. Ela tornou acessível e interessante, com muitos problemas, mas ela fez isso. Depois essa história, a primeira aparição lá do Shang-Chi, foi republicada em Grandes Heróis Marvel número 3 de 1984. A revista Grandes Heróis Marvel era um título, para quem não acompanhou na época, era um título que a cada edição trazia alguma história fechada de algum personagem. Não era um mix fechadinho que nem as outras, era uma revista especial. Esse mês sai Surfista Prateado, mês que vem sai Justiceiro. Então, na edição número 3, saiu Mestre do Kung Fu. Aí é que começam os problemas, tá? A editora Abril, embora muitos amem, né? Eu não amo, eu acho que ela tem uma enorme importância, tá? Mas eu vejo muita gente criticando a Panini com um monte de coisa. A gente pode criticar a Panini sim por muita coisa, e eu acho isso normal, a gente criticar faz parte do processo. Mas tem uma galera que odeia a Panini como se a Panini fizesse as piores coisas do mundo. Quando ela resolve não publicar um título, a gente às vezes fica chateado, mas faz parte. Quando tem algum reajuste de preço, a gente não quer pagar mais caro, faz parte do mercado, entre outras coisas que a gente também não precisa questionar. Só que a galera algumas reclamações parecem que a Panini é a pior coisa que já aconteceu para o mundo dos quadrinhos de todos os tempos, e que talvez na época da Abril fosse bom, porque se reclama demais às vezes de algumas coisas que eu não consigo ver. A Abril, cara, todo esse material que tem aqui, a Abril publicou, nada disso aqui é inédito. Só que ela publicou de um jeito assim completamente insano, que atravessa os anos, tá? Toda essa edição aqui foi publicada, mas ao longo de anos, embora isso tenha se passado em meses nos Estados Unidos, aqui demorou anos para sair e não saiu em ordem, tá? Não saiu em ordem, porque ela simplesmente bagunçou um monte de coisa. Ela lançou a edição número 15 em Capitão América número 7, porém a edição número 16, que continua essa história, ela publicou antes em outra revista. Mas antes, assim, meses antes. Então, fantástico, né? Bom, a gente vai entrar nesses detalhes todos, tá? Daqui a pouco a gente entra. Então, essa primeira edição a gente vai justamente acompanhar esse questionamento do Shang-Chi, todo esse início dele descobrindo que o pai dele é um vilão, e ele tendo os primeiros combates ali, voltando para casa e combatendo os discípulos do pai dele. É uma história sensacional, muito legal, que realmente vale muito a pena. Na edição número 16, tá? Ainda com a dupla Englehart e Jim Starlin, a gente vai ter o Shang-Chi já fugidos. Ele agora
se mandou lá da casa do pai dele, do templo e tudo mais. E agora ele tá em Nova York, largado lá. Ele tá vivendo meio como um mendigo, que é uma coisa, é um conceito legal, cara. Ele tá vivendo meio como um mendigo, morando no Central Park e tudo mais, se alimentando de qualquer coisa. Ele tá usando toda aquela questão budista e vivendo algo completamente surreal, o que é muito original. Uma outra coisa muito original nesse conceito é a forma como a história é contada. A história inteira é contada basicamente do ponto de vista do Punho de Ferro, Punho de Ferro, do mestre do Kung Fu. O Shang-Chi narra pra gente a história inteira, ela tem um ar meio... talvez no ar nessa questão da narração do próprio personagem ali, ele tá indo atrás, tem essa questão pulp também, e tem todo esse conceito mesmo do Kung Fu, daquela série Kung Fu e de tudo isso. Ele tá ali numa boa e vão comprar briga com ele. Incrivelmente as pessoas sempre compram briga caindo na porrada no Kung Fu, né? Aí vai aparecer alguém com espada, ele resolve aquilo. Então, ele tem uma trajetória original e diferente. É o que eu falei pra vocês, não é um quadrinho de super-herói, cara. Ele não é um cara que botou ali a fantasia e vai... Não, cara, ele tá morando no Central Park ali, pensando, pô, como é que eu vou derrotar meu pai? Aí levanta ali, tava dormindo ali na árvore, vou lá. É um conceito diferente e muito legal por trás dessa revista. Essa edição número 16 foi publicada aqui no Brasil, na revista Heróis da TV número 1, que é anterior à revista Capitão América número 7, tá? Então a revista número 16 saiu antes da número 15. Essas coisas aconteciam na Editora Abril, mas faz parte. Essa história aqui é muito legal, a arte do Jim Starlin eu acho fantástica, tá? E a gente tem uma história muito bacana. Aqui ainda tem um ponto muito bom, que é o vilão que é mandado pelo Fu Manchu para matar o Shang-Chi. Esse vilão é uma espécie de irmão do Shang-Chi. Foi criado e treinou com ele a vida inteira. É uma história muito boa, cara, muito legal e que traz alguns conceitos interessantes nessa questão de irmãos. Ah não, a gente é irmão, a gente foi treinado, mas agora é luta e esquece tudo isso. Gostei bastante, bem interessante mesmo. Material, como eu disse pra vocês, que me surpreendeu, porque eu não esperava encontrar esse tipo de história aqui. Agora a gente já passa pra revista, porra, mudou, né? Que é a edição número 17 de Mestre do Kung Fu, que é a mesma revista, ela só mudou de título, tá? A revista Mestre do Kung Fu número 17 saiu em Heróis da TV número 3, tá? Continuando ali essa questão. A gente mantém o Englehart, o Jim Starlin e o Al Milgrom dentro dessa questão aí de toda a arte da revista. E aqui sim, aqui a gente vai ter a participação dos três, tá? A gente tem... Cadê? É o Al Milgrom, justamente o Al Milgrom, é o roteirista, o arte finalista e o desenhista. Os três vão lá tentar atacar o Shang-Chi por causa dessa questão toda. Agora o Shang-Chi, cara, nessa edição, depois dele dar um sacode nos responsáveis pela própria revista dele, ele tá ainda nessa questão de tentar derrotar o pai dele e lutar contra isso, só que para isso ele vai tentar manter um contato com o grupo que ele lutou no início da revista. Esse pessoal que ele foi lá assassinar o cara e tudo mais, que ele descobriu serem rivais do pai dele, ele vai atrás para tentar formar uma aliança com esse pessoal. Logicamente vai rolar uma porradaria antes de ter essa aliança e tudo mais, mas ele vai lá. Um dado interessante que eu esqueci de mencionar aqui a respeito do próprio Fu Manchu. Fu Manchu é uma figura daquelas meio... qual é o nome do... O Ra's al Ghul, entendeu? Que tem uma corporação criminosa por trás, que é um cara meio que imortal. Ele tá há muito tempo na China tentando fazer valer essas ideias dele, e ele tá meio que imortal e não envelhece. Isso é uma coisa legal também que foi trabalhada aqui. Já na edição número 18, a gente tem dentro dessa porradaria toda uma mudançazinha de equipe criativa. Embora o Englehart continue no roteiro, a gente tem agora a arte do Paul Gulacy, que muda bastante o desenvolvimento da revista. Paul Gulacy, cara, ele tem uma arte muito boa, muito boa.
Porém, ele não é bom de cenas de porradaria de Kung Fu, tá? O que acontece? Ele tem um desenho legal, ele tem um desenho detalhado, um desenho com bastante detalhes em alguns momentos, só que a criação dele de poses de ação, de poses de luta, às vezes fere um pouco os olhos nas questões de proporções anatômicas, tá? A questão de perspectiva que ele cria é meio feia. Eu não vou condenar a arte do cara, eu acho que é um material legal, é a arte dele, é o estilo dele. Eu só tô mencionando isso porque eu sei que tem uma galera que reclama muito de arte. Eu reclamo pouco, mas reclamo pouco de arte. Acho que o material que tá aqui não incomoda em nada. Só de vez em quando você olha e fala, porra, essa cena aqui tá meio feia, cara, tá? E realmente isso acontece. Tem algumas pequenas cenas que estão meio feias. Eu vou até mostrar alguma delas pra você, que agora o Gulacy, sei lá como é que é a pronúncia do nome dele, assume isso, a arte, então a gente vai acompanhar bastante edições com a arte dele. Aqui a gente continua nessa questão de um tentar sabotar o outro. O Shang-Chi fica tentando sabotar o pai dele, e enquanto o pai dele tenta mandar assassinos para acabar com ele, e é isso que a revista vai se desenvolver dentro desse conceito, tá? Tem lutas espetaculares e tal, e é bem legal, tá? Essa revista, eu já falei pra vocês, né? Essa revista saiu em Heróis da TV, número 3. Depois a gente vai pra... aqui a gente tem duas revistas, tá? A revista número 17 e a 18 tem todo esse contexto aí. A edição número 18 foi publicada em Heróis da TV número 4. É que essa questão da sabotagem, da briga dele com o pai dele, é um arco em duas edições, a 17 e a 18. E eu pulei aqui direto porque foi passando aqui e passou. Então, porra, falando na edição número 4 de Heróis da TV, olha o que a Abril fazia. Olha esse Galactus, cara. Olha as cores do Galactus. Espetacular, né? Abril era incrível. Bom, agora a gente passa então para a edição número 19 de Mestre do Kung Fu. Uma edição que tem uma participação bacana, peculiar. Uma participação do Homem-Coisa. Um personagem que, bom, é um daqueles coadjuvantes para aparecer de vez em quando, né? Já rolou aí existe a enorme discussão de Homem-Coisa, Monge do Pântano. O Monge do Pântano, na minha opinião, é um personagem muito mais rico e muito mais interessante. O Homem-Coisa, eu não entendo muito bem a utilidade dele. Ele nem fala e tudo mais. Bom, pode ser que um dia eu leia uma revista, um arco sensacional do Homem-Coisa e me torne um fã do personagem, coisa que não aconteceu. Então, por enquanto, pra mim, ele é meramente um convidado para as revistas. Aqui a gente continua com essa dupla, tá? E essa revista, Mestre do Kung Fu número 19, também foi publicada em Heróis da TV número 4, com essa capa fantástica aí do Galactus, tá? Material legal, mais uma revista com bastante ação, que tem ali todas essas tentativas de assassinar o Shang-Chi, e é isso mesmo a temática, a tônica básica das revistas, tá? Vai continuar seguindo isso daí. Próxima edição, edição número 20, a última dessa primeira parte das revistas, tá? Depois a gente entra na Giant Size, que é basicamente uma continuação da história. Continuando com a arte do Paul Gulacy, só que agora a gente tem o roteiro do Gary Conway, tá? Então a gente já muda o roteiro, mas mantém, sim, ainda a qualidade enorme da revista. A gente começa com uma arte meio bizarra do Gulacy aqui, mas tudo bem. Ele vai cair na porrada, obviamente, com uma série de assassinos que vai começar a chegar para tentar eliminá-lo. E a gente vai começar a ver a interação do submundo do crime com o Fu Manchu, tá? A partir dessa revista, então, isso vai ficando mais aparente. A gente vai ver mafiosos ali, e vamos começar a ver mais personagens caracterizados indo lutar contra o Shang-Chi. Vai ter um espadachim com uma roupa fantástica, coisas nesse gênero. Material legal e interessante, só que a gente vai aqui uma ressalva para a qualidade do material da Editora Abril. Esse material saiu em Heróis da TV número 2. Você ficou confuso? Sim. Essas revistas estavam saindo na ordem ali direitinhas, né? Pô, saiu em Heróis da TV número 1, depois saiu Heróis da TV número 3, Heróis da TV número 4, agora volta para número 2. A revista número 20 saiu totalmente fora de ordem. A Editora Abril fez isso com a gente. Ela lançou totalmente fora de ordem, e o material seguinte aqui
vai sair ao longo de anos. Eu não estou exagerando. É com o passar de anos para continuar e completar essa revista. Então uma história bacana, legal, show de bola e espetacular. Finalmente, a gente vai para a edição Giant Size Master of Kung Fu número 1. Essa revista de setembro de 1974. Mestre do Kung Fu estava ali mais ou menos chegando a um ano de existência, já com enorme sucesso. Ganha essa revista Giant Size, que é uma revista de 68 páginas, com várias historinhas ali dentro. Tem até coisas curtas, como uma explicação sobre o Kung Fu de 2 páginazinhas. E esse material foi distribuído, essas 68 páginas, ao longo de várias revistas de heróis da TV. Então a editora Abril distribuiu isso entre as edições 11, 14, 24 e 33. Então, para o material que estava saindo nesse momento até a edição número 4 de Heróis da TV, ele demorou em torno de 7 meses. Afinal de contas, Heróis da TV era uma revista mensal. Da número 4 ele pula para número 7, tá? Então já temos aí, da 4 ele pula para 11, então a gente tem 7 meses de diferença. E da número 11 para 33 são 22 meses. Então já temos quase 2 anos para que esse material se conclua. O que é para concluir uma revista, tá? Não é concluir simplesmente o Mestre do Kung Fu, para concluir, não, é para concluir uma revista de 68 páginas. A editora Abril demorou 2 anos. Então, esse tipo de coisa a gente realmente não passa mais. É por isso que existe ainda assim uma defesa minha em relação a Abril, e eu dizer que a gente nunca teve um momento tão bom para ler quadrinhos, e que a Abril é a melhor. A Panini é a melhor editora que a gente tem, porque ela não faz isso. Ela tem N problemas editoriais, ela pode cometer vários erros, mas todo mês sai uma historinha ali e as principais histórias saem em ordem, cara. Esse tipo de coisa realmente não acontece. Bom, a gente começa com roteiro de Doug Moench e arte do Paul Gulacy com Dan Acknes. Tá? Essa história aqui mostra pra gente o grupo secreto de assassinos do Fu Manchu. Uma história bem legal que mostra que a cada vez que um desses 7 assassinos é eliminado, um novo surge. Eles preferem dar a vida do que perder uma batalha, coisas desse tipo. Coisa bem de vilão de James Bond mesmo. O Fu Manchu começa a mostrar um vilão de James Bond. Ele vira mesmo o Dr. Nu, aquela galera que manda por trás de tudo. Tem uma questão de espionagem aqui. Ele também é um pouco, lógico que isso é uma influência futura, né? Do Aventureiros do Bairro Proibido. Qual é o nome dele? Porra, eu amo o filme, esqueci o nome do cara. Me lembra, gente, me lembra. Eu esqueci. Eu vou lembrar. Esqueci completamente, tá? Inclusive tem aqui um dragão dourado, aqui uma porta de dragão que lembra muito aquela questão do filme. E o próprio Mestre Kung Fu, embora esteja falando aqui coisa agora avulso, Mestre Kung Fu obviamente influenciou Liu Kang, né? Óbvio que o Bruce Lee é a influência maior, mas o visual do Liu Kang também, obviamente, foi inspirado aqui no Shang-Chi, tá? Então, a gente vai ter essa questão desses assassinos surgindo, e essas partes dessa história, que a história é dividida em partes, foi essa questão dividida e publicada ao longo de muito tempo, tá? Então a gente tem aqui a parte 1, que rola essa primeira briga, a gente conhece um pouco, depois a gente vai conhecer outros assassinos desse grupo do pai dele. A parte 3, que é já realmente o Conselho dos 7, a gente descobrindo exatamente quem é o Conselho dos 7, também vai entrar nesse quesito, tá? A gente tem alguma variação de arte aqui ao longo da revista, que a gente vai saber, vai ter uma aventura aqui mais curtinha, todas elas são curtas, tá? Que tem a arte do Craig Russell, que também é legal, e tem justamente essa questão da edição que eu te falei, que só tem 2 páginas, que é isso aqui. Isso daqui foi publicado, se eu não me engano, na Heróis da TV número 24, que é só isso, um comentário sobre o Kung Fu mesmo. E a gente tem uma última história aqui, que aí ele se torna mesmo aquele personagem do David Carradine. Ele realmente agora não vou dizer que ele é um mendigo de Nova York, mas agora ele é um cara que anda em Nova York. Ele tá lá, aí surge um problema, ele vê um criminoso, ou alguém tenta matar ele
entra em confronto com aquilo, tá? Então as histórias, essas pequenas histórias da Giant Size seguem isso. Ele ali no meio de Nova York, caindo na porrada com essa galera, tá? Material, porra, cara, muito legal, vale muito a pena e que vai continuar. Na verdade, o grande mote dessa coleção, a grande graça dessa coleção, além, obviamente, de trazer a origem do personagem e uma longeva fase em ordem cronológica, é justamente o que vai se iniciar no fim dessa edição. A grande fase do Mestre do Kung Fu começa a partir do fim dessa revista e vai esquentar para as próximas edições, e é realmente a fase áurea e o maior momento de todos os tempos, emblemático e inesquecível do personagem. Mas a Panini fez um excelente trabalho de trazer uma edição número 1 com todas as edições de origem dele, trazendo realmente toda essa fase inicial para a gente entrar aí sim a partir da número 2 nesse arco que vai esquentar e vai ficar muito mais legal. Então a revista tende a subir de qualidade, a crescer e ficar muito melhor daqui para frente, tá? Então, material muito legal que você só precisa decidir dentro daquela pergunta que eu mandei você fazer para você mesmo. Eu quero ler um quadrinho sobre Kung Fu, não um quadrinho de super-heróis, um quadrinho sobre Kung Fu, sobre um cara que luta Kung Fu, que pensa Kung Fu e tudo. É isso que eu quero ler. Se você quer ler isso, Mestre do Kung Fu é imperdível, tá na banca, material raríssimo e que vale bastante. Não é inédito, mas é quase. Quase porque, cara, revistas de heróis da TV em números abaixo do número 30 é realmente um material extremamente difícil de você encontrar, tá espalhado em muitas edições e é algo bem provável. Isso aqui é aquilo. Porra, é um achado. Assim, a Panini vai publicar Mestre do Kung Fu. Porra. Foi uma notícia que ninguém esperava. A do Hulk é um pedido antigo. Tá? Tem histórias que a gente entende e a gente realmente aguarda. Mas Mestre do Kung Fu, de onde surgiu isso? Então, vamos ver por que dessa importância, tá? Tá na banca e aí fica a seu critério. Eu vou pegar. Eu pensei bastante se eu pegaria ou não. Se eu conseguir realmente manter no meu orçamento, porque também tá vindo a coleção histórica do Hulk, essa é obrigatória, eu vou pegar os 8 números, mas a tendência é que eu pegue, justamente por ser um material diferenciado. Eu tô ainda ponderando, como falei, não é questão de não ser bom, é questão da gente tem que estabelecer prioridades dentro do que a gente pode comprar ou não, e aí eu tô vendo, mas tô tendencioso sim a continuar comprando. Mestre do Kung Fu tá na banca. E você, já comprou? Não comprou? Gostou do review? Escreve aí pra mim o que você achou. Espero que o programa tenha sido útil, divertido também, mas espero que tenha sido útil aqui. Espero que você tenha gostado de verdade desse enorme programa. Deu um trabalho da porra. Vocês sabem que esses programas grandes em HD dão muito... O normal já dá muito trabalho, mas em HD dá um trabalho monstruoso, tá? Então deixa o like, porra, deixa o like que é muito importante. Deixe seu comentário também, que é bem legal, tá bom? Pra galera nova no canal, bem-vindo, espero que vocês tenham gostado aqui da proposta diferente do canal. Deem uma olhada no Facebook, no Twitter e no Instagram do Barbas, tá bom? Então foi isso aqui comigo, Rodrigo, mais um enorme programa, um abraço e até a próxima.